Olá, eu sou o Marcos Mendonça, do Departamento Técnico da Cocatrel, da filial de Licínia, e hoje abordaremos o tema dos ácaros. Então, os principais ácaros que trazem prejuízos ao cafeeiro são três, principalmente: o ácaro branco, o ácaro vermelho e o ácaro da mancha anular. Estamos em uma lavoura recém-implantada onde foi observado o ataque do ácaro vermelho. O ácaro vermelho teve seu primeiro relato em 1950, no estado de São Paulo. E os principais sintomas do ataque do ácaro se dá na face superior da folha, onde a gente observa o bronzeamento das folhas e elas acabam perdendo o brilho. E também nessas folhas é comum a gente observar pequenas teias, os ácaros tecem, e também restos de equidise, que são as trocas que os ácaros fazem de tegumento, e também pequenos machos e as fêmeas. A época do ataque desse ácaro se dá em períodos de seca, justamente no inverno, onde a gente não tem a chuva, que a chuva acaba sendo uma importante ferramenta no controle, por lavar esses ovos e fêmeas que não ficam tão bem aderidos na folha. O ataque nem sempre ocorre na lavoura toda, ocorrendo em manchas encontradas ao longo da lavoura, principalmente em locais onde tem mais poeira, arredores de estradas, é que onde a gente observa mais esses ataques. Os prejuízos causados pelo ácaro vermelho são a diminuição do tamanho da folha e, conseguinte, diminuição da taxa fotossintética. Então, dessa forma, a planta produzirá menos fotossimilados, que é o que a gente necessita para a produção de frutos, e, conseguinte, diminuição da nossa produção. Vale ressaltar em relação ao ataque dos ácaros vermelhos que alguns fatores podem contribuir para esse ataque. Dentre eles, a gente terá o uso exagerado de fungicidas cúpricos, o uso de inseticidas piretroides que não tem um efeito acaricida, ou seja, esses piretroides que não têm esse efeito, eles vão causar um irritamento da fêmea, possivelmente irão se tornar irritados e produzirão mais ovos, então aumenta esse ataque. E também o uso de inseticidas neonicotinoides, por esses inseticidas causarem um certo vigor na planta e possivelmente tornam a seiva da planta mais atrativa ao ataque desses ácaros. A recomendação para o controle do ácaro se dá por meio do controle químico, com acaricidas com registro para a cultura do café. E é sempre bom a gente tentar usar os acaricidas o mais seletivos possível aos nossos inimigos naturais, que são os agentes benéficos que vão ajudar a gente, matando somente a praga e deixando tudo que é benéfico vivo para ajudar a gente no controle. Estamos em uma lavoura que voltou de esqueletamento, então está em plena vegetação, para abordar o ácaro branco, que também é muito comum em viveiro de mudas de café. Então, os sintomas do ácaro branco, diferentemente do ácaro vermelho, que se encontra na face superior da folha, o do ácaro branco se encontra na face inferior da folha, tornando as folhas ásperas, encurvadas e deformadas. É muito comum a gente observar uma espécie de um caminho sujo atrás, espécie de uma camurcinha atrás, e a folha bem encarquilhada nesse ácaro branco. E também com a lupa a gente consegue ver os pequenos adultos dele na folha. Os prejuízos do ácaro branco são semelhantes ao ácaro vermelho, causando a diminuição da folha, a diminuição da área fotossintetizante da folha e, consequentemente, uma menor produção e também uma pequena queda de folhas. O controle químico vão ser por meio de acaricidas. E é bom a gente observar também, sempre procurar buscar os acaricidas o mais seletivos possíveis, para a gente preservar os nossos inimigos naturais, que vão ser as microjoaninhas, alguns micro-organismos que podem causar alguma doença no ácaro, e os próprios ácaros predadores. Agora estamos em um talhão com a lavoura recém-podada, para falar do ácaro da leprose, também conhecido como ácaro da mancha anular, ou ácaro plano. Esse nome da leprose veio dos citros, porque ele causa a leprose dos citros. E no cafeeiro, a doença que ele causa é a mancha anular. E na verdade, esse ácaro, ele é apenas um vetor de uma virose. É a virose que a gente causa. E por essa virose, ela ser apenas sistêmica dentro da folha ou fruto, ela não passa a planta inteira, então a gente combate justamente o ácaro, que é o vetor da doença. O primeiro relato do ácaro plano
se deu no estado de São Paulo por volta de 1950. E os sintomas do ácaro, da leprose, são nas folhas, tanto nas folhas como nos frutos. Nas folhas a gente vai observar manchas cloróticas circulares e muitas vezes alongadas, que se estendem ao longo da nervura principal da folha, que com o passar do tempo elas irão coalescendo e necrosando. E já nos frutos a gente observa dois sintomas, tanto nos frutos verdes em maturação, como nos frutos maduros, que vão de manchas circulares amarronzadas nos frutos verdes e também circulares e amareladas nos frutos maduros. E uma característica interessante desses ácaros, até muito relatado por produtores, é que os ácaros eles se alimentam de célula a célula da planta, não chegando a perfurar o tecido condutor da planta. Por isso que a gente só encontra inseticidas, os acaricidas, inseticidas, que irão agir por contato e ingestão, não conseguindo inseticidas sistêmicos, justamente por ele não se alimentar diretamente do tecido condutor. A época de ataque do ácaro da leprose se dá no final do período seco, em volta dos meses de agosto e setembro, onde a gente vai ter a maior população deles. Prejuízos causados pelo ácaro da leprose são desde a desfolha acentuada, que essa folha contaminada com a virose, ela irá cair, e também nos frutos, onde nos frutos a gente vai ter uma maturação forçada e um maior acúmulo de açúcares nos frutos, que atrairão fungos maléficos à bebida, à qualidade desse café. E esse fruto também irá sofrer uma queda precoce. O controle do ácaro da leprose se dá por meio de inseticidas também. Feita a amostragem, relatando, achando folhas com a presença da virose, ou mesmo o ácaro, encontrando o ácaro por meio de uma lupa, a gente consegue ver ele um ácaro plano com uma mancha escura na região do dorso, a gente vai entrar com controle químico. E esse controle se dá justamente nessa época, na pós-colheita. Interessante ressaltar que a planta recém-podada, a gente vai conseguir penetrar melhor o nosso inseticida ao longo da planta, porque uma característica também desse ácaro plano é que ele tem pouca afinidade pela luz, ele gosta de ficar escondido no pé, gosta de ficar mais adentrado e vem se alimentando. E como ele está contaminado, ele vai passando essa virose para as folhas e frutos conseguintes. Então, o momento da poda, a gente vai conseguir penetrar melhor o nosso inseticida no local. Hoje em dia já temos até alguns inseticidas com uma ação fumigante, que a gente consegue uma penetração melhor. E vale ressaltar também que nessa aplicação é interessante a gente aumentar o volume de cauda. Aumentar o volume de cauda a mais do normal, para justamente fazer um bom molhamento e conseguir molhar lá dentro da planta e não deixar espaço para o ácaro. Vale consultar o técnico para uma possível segunda aplicação entre os meses de novembro e dezembro, justamente para a gente conseguir proteger os nossos frutos desse ácaro, quando relatado ele na lavoura. Quaisquer dúvidas, entre em contato conosco que a Cocatrel te explica.